Salve, salve, galera da Cena Tricolor. Eu tô aqui, Guilherme Caldas, com meu amigo Giovanni Luque, por mais um papo semanal com vocês. Falar aí da semana do São Paulo, mais uma semana sem vitórias. Já é a segunda semana que o São Paulo não ganha no Brasileiro. O São Paulo tem 2 pontos no Brasileiro, só um gol. E o que você acha, Gi? Como você acha que está sendo o desempenho do campeão paulista no Brasileiro até agora? E por que você acha que não está indo tão bem? Caldão, primeiramente, bom dia, né? A hora que nós estamos gravando, boa tarde, boa noite para quem for ver mais para frente. Cara, isso me deixa um pouco incomodado. Eu vou falar para você, confessar que isso me deixa um pouco incomodado. São Paulo tem uma postura muito diferente em campeonatos de mata-mata e em campeonatos de pontos corridos, né? A gente viu o Paulistão era uma exceção porque o Paulistão é um nível abaixo do brasileiro. Apesar de ser o melhor dos estaduais, o Paulistão é um nível abaixo do brasileiro e tem a sua parte de pontos corridos e a sua parte de mata-mata. Na Copa do Brasil, por exemplo, contra o 4 de julho, que era um time inferior, o São Paulo colocou 9 gols, que era o que precisava ser feito. Fez 9 gols e jogou muito, não parou de jogar. Agora, no brasileiro me preocupa um pouco. Me preocupa um pouco as atuações em si. Porque contra o Fluminense, o São Paulo conseguiu um ponto jogando mal. Contra o Atlético Goianiense, o São Paulo foi derrotado também jogando mal para razoável. Contra o Atlético Mineiro, tanto o Galo quanto o São Paulo jogaram mal e o São Paulo foi derrotado. E aí, contra a Chape, o São Paulo jogou 30 minutos muito bons. O início do primeiro tempo, o São Paulo criou muitas chances, bola na trave, o goleiro fez defesa, e aí, a hora que o Nestor foi expulso, isso ruiu, entendeu? Porque, lógico, tinha um a menos, a Chape também não era um time muito forte, mas eu fico um pouco preocupado com isso, por conta das atuações, entendeu? A gente já debateu aqui diversas vezes, que às vezes o resultado não fala muito como foi o jogo. E eu só vejo esse aspecto nesse jogo contra a Chape. Nos outros, o resultado falou o que foi o jogo. E o desempenho, o resultado falou o que foi o jogo, de fato. O desempenho foi baixo, o resultado foi ruim. Isso está me preocupando um pouco. Acho que precisa voltar a vencer. Eu não sei se você concorda comigo, mas dá a impressão de que desde que antes tinha aquela pressão da fila, né? Falavam que o São Paulo estava muito nervoso com a fila. Parece que desde que saiu da fila, os jogadores mesmo, não estão achando o ânimo para jogar que nem jogaram contra o Palmeiras, que nem jogaram na semi, na final do Paulista. E tá estranho, tá complicado. É um início desastroso do São Paulo no Brasileiro, se a gente pegar para ver. Tem aquilo que falam, né? Você não ganha um campeonato no começo, mas você perde ele no começo. Então, é bom tomar muito cuidado nas próximas rodadas. Tinha que ganhar da Chapecoense essa semana, mas... E assim, como você falou, né? Eu acho que o São Paulo dominou o jogo durante grande parte do... Principalmente no primeiro tempo, enquanto estava 11 contra 11, o jogo era do São Paulo, fez 1-0, e mesmo com 1 a menos, teve chance de fazer um 2-0, de possivelmente matar o jogo, né? Mas os outros jogos, com certeza não. Tanto contra o Atlético como contra o Fluminense, o Atlético Goianiense, o São Paulo estava grande, a maioria do jogo estava rendido ali. Se fossem times melhores do que os que são, a gente poderia muito bem tomar uma goleada, poderia muito bem sofrer uma derrota pior do que essa que sofreu. Ou empate com o Fluminense, a gente podia ter perdido o jogo também. E, Caldão, o brasileiro é difícil, né, cara? A Sim, sequência de jogos ela é sempre muito pesada. Não vai ter time ruim. Infelizmente, o São Paulo não vai conseguir perder aqui ou não ganhar da Chapecoense. O próximo jogo é o Santos, que é amanhã. sim, não Então é. é sempre difícil. Esses jogos E é sempre aquele difíceis. negócio, não tem jogo fácil no brasileiro, né? O Brasileirão Série A é um campeonato muito complicado. O Crespo sabe disso, todo mundo sabe disso, né? E a sequência inicial de jogos do São Paulo era complicada, a gente sempre soube que é uma sequência complicada. É mais complicada que a do Flamengo, que a própria do Palmeiras e do Atlético, que seriam supostamente assim, os favoritos ao título, até junto com o São Paulo, né? Mas hoje, falando mais do último jogo contra a Chape, a expulsão do Nestor. Primeiramente, queria saber se você achou justa a expulsão. E, e não só a expulsão, a arbitragem foi péssima nesse jogo, né? E o São Paulo vem sofrendo com arbitragens ruins já há alguns jogos.
Já, já há algum tempo, a impressão que dá é que todo mundo se sente muito confortável em cometer erros no Morumbi. Queria saber o que você acha disso e a sua visão sobre a arbitragem desse jogo e sobre essa fraqueza do São Paulo em não conseguir peitar a arbitragem da CBF, que desde o ano passado, desde a temporada passada, vem atrapalhando o São Paulo. Cara, eu achei, primeiro assim, vou confessar para você que eu achei justa a expulsão do Nestor, entendeu? Apesar de ele ter tocado na bola, enfim, a posição como ele estava, o pé estava muito alto e de fato pegou na cabeça do Léo Gomes, né, o jogador da Chape. Não é aquela coisa que tipo, ó, passou perto de pegar, então talvez um amarelo. Mas pegou, tal, a marca da chuteira ficou na cabeça do cara depois. E mesmo que não teve a intenção, acabou executando o movimento, um movimento perigoso. Eu acho que foi justa a expulsão dele. Só que é estranho, de fato, porque a atuação do juiz foi muito ruim contra o São Paulo, no jogo do São Paulo, né? Não, não teve, ele dava impedimento, falta, invertia, bola que era escanteio era tiro de meta, enfim, estava muito, muito, muito confuso. E nessa questão da arbitragem é muito complicado, cara, porque, como você falou, essa é exatamente a minha percepção também. Os caras se sentem meio à vontade em errar, entendeu? Depois Uhum. pede uma desculpa, faz uma nota lá na CBF falando, olha, erramos e boa. Não, o maior exemplo disso é o Luciano, o gol contra o Atlético Mineiro ano passado. Não estava impedido, deu para ver durante a transmissão que não estava impedido. Assim, ao vivo, não precisava nem do VAR, deu para ver que ele estava pelo menos na mesma linha que o jogador do Atlético. Um resultado que prejudicou o São Paulo, porque o São Paulo faz um gol, o jogo mudaria de figura. A hora que faz aquilo e muda, lógico, o psicológico do São Paulo se abala bastante, como era próprio do time do Fernando Diniz ano passado, mas depois o pessoal da CBF vem, pede desculpas e fica por isso mesmo, sabe? Não é, não é aquela história, não, vamos refazer o jogo por conta de um erro de arbitragem e tal, mas tipo, fica por isso, sabe? Isso que é o mais complicado. E é esse contra o Luciano. No primeiro jogo contra o Fluminense, pênalti em cima do Rojas, o cara chega por trás, no alto, empurra ele, faz o pênalti, não é pênalti. A expulsão do Nestor, que para mim foi, mas tem gente que acredita que não foi. Enfim, é muita confusão, sabe? O que É, você acha? eu concordo plenamente com você e é bizarro pensar que um clube do tamanho do São Paulo foi o único alvo de erros de arbitragem admitidos pelas federações, né? Porque assim, desde que se implantou o VAR, o único erro que a CBF admitiu foi o jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro no passado, em que o único erro, assim, que assim, o VAR errou, o VAR estava descalibrado, assim, depois até teve outro, mas o primeiro erro foi o contra o São Paulo e ninguém fez nada. E assim, poucos jogos depois, se imaginava assim, ah, beleza, agora na dúvida vão marcar pro São Paulo. Que até também não é o que a gente quer, a gente só quer que seja justa a arbitragem, que nego não É. tenha aquele negócio, que nego não fique à vontade para apitar de qualquer jeito no Morumbi, principalmente no Morumbi, né, mas contra um time do tamanho do São Paulo. E E, mais do que isso, pode concluir. e no próprio Paulista, né, cara, a nossa uma das nossas únicas derrotas contra o Novo Horizontino também teve erro de arbitragem. Eu não lembro agora qual foi o erro, mas lembro que foi um erro, assim, Não, pênalti. Era um o pênalti em pênalti, né? cima do Luciano, claríssimo, que a Então. Edna não deu. Exatamente, era a Edna. Eu não lembrava agora quem que era o árbitro e exatamente o erro, mas é que é um negócio. Tanto que eu vi bastante gente falando logo depois do final do Paulista, né, que toda vez que o São Paulo não ganha ou perde é porque tem algum dedo de arbitragem em São Paulo do Crespo. Eu discordo disso, nos últimos jogos realmente mostrou que não, mas até um certo ponto meio que tava assim, porque os jogos contra o Racing, jogo contra a Argentina na Libertadores, a gente sabe como é, a arbitragem é caseira mesmo. Mas assim, o São Paulo precisa entender, precisa sair um pouco, o presidente precisa sair um pouco do Instagram, sair um pouco das redes sociais, desse. Assim, é um pouco de populismo, mostrar o trabalho que ele está fazendo, etc. Que eu até acho bom, acho interessante a transparência, mas sair um pouco disso e ir para o bastidor, não é intimidar, mas para fazer o que o Flamengo faz, por exemplo, para fazer o que os outros times fazem também, o que os outros grandes também fazem, que é deixar a CBF pouco à vontade para errar. É assim, eu acho muito chato o time que faz diretoria que faz chilique quando o time sofre alguma coisa. Mas às vezes é importante. E a CBF não, a CBF tem medo de chilique, assim. A CBF
não gosta de arrumar problema, ainda mais no momento de fragilidade como está a CBF agora. Então, assim, eu acho muito que o São Paulo precisava se fortalecer nos bastidores, tanto por questão de arbitragem quanto para outras questões, né? Você comentou muito bem, no Paulistão, o São Paulo perdeu para o Novo Horizontino na primeira fase, com erro de arbitragem, claro, era pênalti claro no Luciano e não foi dado. E o primeiro jogo, esses foram os únicos dois, vamos dizer assim, reveses do São Paulo na primeira fase. Se você vai lembrar, São Paulo e Botafogo no Morumbi, o primeiro gol do Botafogo estava impedido. Sim. Com VAR e tudo. Os caras do VAR, eles depois, a federação admitiu que eles não conseguiram achar uma imagem para mostrar que o cara estava impedido. Exatamente, era esse caso que eu não estava lembrando. Eu lembrei do Novo Horizontino, mas não lembrei desse. Era o primeiro jogo, o cara estava visivelmente à frente. Ele corre uns 30 metros de campo porque ele está à frente do Léo, que estava na zaga. E falaram que era por causa da sombra do estádio que não conseguia. Cara, bizarro, né? Bizarro. Então, mas aí, nesse ponto, eu também queria aproveitar, fora do âmbito São Paulo da coisa, é que a arbitragem aqui no Brasil, ela é ruim porque ela não é preparada para isso. Porque os caras não treinam, entendeu? O árbitro que apita o jogo no final de semana, ele é professor de educação física durante a semana. O cara não treina. O jogador treina a semana inteira para chegar no final de semana e jogar. O árbitro fica trabalhando na empresa dele. O cara é administrador de empresa, o cara é enfermeiro, o cara é professor de educação física, o cara é policial. O cara não treina. E aí, entendeu? E além disso, tem a questão da diferença salarial. O cara que mais ganha no Brasil, talvez, de arbitragem, junto com o Klaus aí, é o Daron. Ele deu uma entrevista outro dia que ele tira R$ 4.000 por mês. Porra. Ele vai apitar um jogo de um cara que ganha 1 milhão. Que ânimo que esse cara vai ter? O cara treina a semana inteira diferente dele e o cara ganha centenas de vezes a mais que ele. Como que o cara quer ser profissional desse jeito? CBF erra muito nisso em não profissionalizar o árbitro. Tenho certeza que se os caras pagam melhor pro árbitro e o cara treina durante a semana, seria muito melhor, velho. E aquele negócio, né? Não adianta nada colocar VAR em todo lugar, colocar VAR no Paulista, VAR no Brasileiro, na Copa do Brasil, etc. Se exatamente isso, se a arbitragem é pouco profissional mesmo, sabe? Se é uma. É que negócio, não tem como a CBF querer que seja tudo profissional, mantendo um modelo quase amador de apoio aos árbitros. De não apoio aos árbitros, né? Isso aí. Mas então, é um problema que vai muito além só de um jogo ou outro jogo. E aquele negócio não é ninguém que eu não estou querendo dizer que algum árbitro tenha tido má fé contra o São Paulo, ou que tenha querido prejudicar o São Paulo de propósito. Não é isso. A questão é de sentir a vontade para errar no Morumbi. Sabe? É de que, assim, até o Reinaldo no jogo aí falou, na dúvida dá apita pra gente. Assim, óbvio que não é isso. Mas acaba sendo um pouco isso. Tipo, pô, se você não sabe o que tá acontecendo, é muito. Se você tem alguma dúvida no lance, o usual, pelo menos na maioria dos jogos, é de que o time maior acabe tendo esse benefício, entre aspas. E com o São Paulo isso não acontece. Não tô dizendo que é certo, não tô dizendo que queria que acontecesse, mas é a impressão que dá que só com o São Paulo isso não acontece. E eu acho isso muito estranho. Eu queria muito entender a razão disso. Mas. Você tem mais alguma coisa a falar sobre arbitragem, Gi? Não, arbitragem não. Queria já até puxar para o nosso próximo tema, que é a questão das convocações, né? Você falou também de questão de bastidor e tal, e isso é muito bastidor também. Convocação de jogador para a seleção é bastidor. Um exemplo claro disso foi agora a convocação da seleção olímpica. O Pedro o Flamengo comunicou à CBF que não queria que o Pedro fosse convocado. A CBF convocou o Pedro comemorou nas redes sociais e o Flamengo não vai autorizar. Está entrando no STJD para barrar essa convocação do Pedro. Por quê? Vale lembrar, Olimpíada não é data FIFA. Então, o time não é obrigado a liberar o atleta na data FIFA, na Olimpíada, por exemplo. Não é obrigado. Então, lógico, a vontade do jogador pesa muito e tal, mas o clube não é obrigado. O que é? Do São Paulo, né? O que a gente acha agora? O que você acha agora? Então, olha, até falando do Flamengo mesmo, só sobre, por exemplo, o Gabigol. O cara foi convocado, se machucou no jogo da seleção, não voltou para representação no clube,
e já ficou direto pra Copa América, então assim, causou um puta problema pro Flamengo, tanto de se machucar, quanto de não se representar, tem que causar um problema ali no bastidor do Flamengo, por causa da seleção, sabe? E, sinceramente, Copa América todo ano, praticamente, é absurdo. Não tem que ter. Não tem que ter. Essa eliminatória também é outra piada, mas enfim. Jogo de seleção, eu não gosto de jogo de seleção, eu acho que jogo de seleção é muito complicado, teria que ser muito menos para ser realmente, para parecer realmente importante, para ter essa importância. Porque, sinceramente, o Brasil jogar contra o Peru, contra a Venezuela, contra. Não me lembro agora quem foi o outro adversário antes desses, mas. Contra o Paraguai, assim, é claro que o Brasil vai ganhar. O Brasil tem uma seleção muito superior a essas. Mas em relação ao São Paulo, especificamente nas convocações, para mim o principal é o Daniel Alves, né? O Daniel Alves Pô, o cara se machuca, tem que ficar não sei quanto tempo parado. Aí na hora que ele vai voltar, ele na oitavas de final de Libertadores, vai estar representando o Brasil nas Olimpíadas. É absurdo, é absurdo. As Olimpíadas é praticamente o torneio sub-23. Então, assim, na prática, a gente está equiparando a Libertadores da América, que é teoricamente a Champions League da América do Sul, com um torneio sub-23. É? E assim, não pode ser. Não dá para ser assim. E falta pro São Paulo falar assim, cara, a gente não vai liberar. Mas o São Paulo deve salário do Daniel Alves, o Bonitão quer servir a seleção, etc. Então, assim, o São Paulo se complica nessa falta de força nos bastidores. É verdade. Mas precisava ter. Porque vai atrapalhar muito o São Paulo. A gente já viu como o São Paulo fica pior sem o Daniel Alves, porque é um dos melhores jogadores do mundo ainda, é um dos melhores jogadores da posição do mundo ainda. Mas enfim, como resolver isso, Gis? Tem alguma ideia? Porque eu não saberia como resolver, porque pagar o cara, pelo visto, não dá. Cara, a ideia que eu tenho para resolver isso é parar as competições nacionais enquanto tiver jogo da seleção, porque senão você vai continuar quebrando os times. Ó, o Atlético Mineiro perdeu os seus dois laterais e o melhor zagueiro e o melhor ponta. Perdeu Guga, Arana, Júnior Alonso e Savarino. O Alan Franco ainda é reserva, mas vai. O Palmeiras perdeu seu melhor lateral, o Vinha, e o melhor zagueiro, Gustavo Gomes. O Flamengo perdeu seus dois centroavantes, seu lateral direito titular e os seus dois melhores meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O São Paulo perdeu o Daniel Alves, vai perder agora, né, para a Olimpíada. Perdeu o Lisieiro, que estava sendo muito importante no meio de campo. Então, você vê que os quatro times aqui, e o Grêmio perdeu o Matheus Henrique para a Olímpica. O Bragantino perdeu o Claudinho. Para o Bragantino é muito perder o Claudinho. Entendeu? Lógico que o Bragantino não vai disputar título brasileiro, enfim, mas para a realidade do Bragantino, você perdeu o Claudinho para a seleção olímpica é muito. Claro. E aí o que acontece? Enquanto você tiver competição de seleções e não paralisar as competições nacionais, que eu acho isso uma besteira, a CBF é a única, a CBF e a Conmebol são as únicas confederações que fazem isso. Na Europa, na Europa não tem jogo de time enquanto tem jogo de seleção. Por quê? Porque você acaba atrapalhando o seu time. Você acaba atrapalhando os times. A CBF não valoriza o produto dela. O que acontece? Aí vai para o torcedor, a maioria deles, e aí eu me enquadro nisso, eu torço muito mais para o meu time do que para a seleção. E aí quando a seleção desfalca o meu time para jogar 2 jogos de eliminatória ou um torneio sub-23 como é a Olimpíada, é lógico que eu vou ficar nervoso, chateado com isso. Sim, claro. Lógico. Porque a CBF não valoriza o produto dela, ela não paralisa as competições, continua tendo jogo normal e o time é prejudicado. Olha o Daniel Alves, por exemplo, na Olimpíada. Se o Brasil chegar até o final, a final, Daniel Alves vai ter perdido rodadas do Brasileirão, pelo menos 4 rodadas do Brasileirão, vai perder oitavas de final da Copa do Brasil e oitavas da Libertadores, os 2 jogos, e de volta das 2 competições. Isso não tem como, cara. São Paulo perde o seu melhor jogador para um torneio que não é importante. Entendeu? Cara, é aquele negócio. É importante para o Brasil, mas na conjuntura do futebol mundial, a Olimpíada é sub-23, cara. Sim, o Brasil já ganhou a Olimpíada em 2016. A única importância que a Olimpíada poderia ter no futebol do Brasil é que nós nunca ganhamos a Olimpíada no futebol. Agora ganhou. Para de encher o saco com a Olimpíada. Sabe? Tipo,
manda qualquer time, manda um sub-23 de verdade pra lá, sabe? E é muito absurdo. E eu acho que, assim, principalmente a questão do. Assim, contar com o bom senso do técnico da seleção brasileira, tanto o Tite quanto outros, não dá. É impossível. Os de antes. Mas não sei se por alguma ilusão minha, eu achava que o Tite, num momento como esse, fosse ter um pouquinho mais de bom senso e pensar no futebol brasileiro. A CBF falar para ele pensar no futebol brasileiro ou ele pensar no futebol brasileiro. Mas não, desfalcou todo mundo e, e me surpreende muito, que, como a gente está falando, que o São Paulo e os outros clubes não têm uma posição mais firme em relação à CBF. Cara, a CBF tá ruindo, a CBF tá sem presidente, sabe? O presidente tá sendo acusado de um monte de coisa, tá afastado e tal. Então, assim, era um momento muito para os times irem para cima e tentarem se livrar do peso de perder os jogadores, mas é bizarra a questão das convocações. Eu não sei. Eu não torço mais pra seleção, assim, eu não consigo mais torcer muito pra seleção. Não tem Copa do Mundo, eu torço, mas. Exatamente. Mas, que nem Brasil e Paraguai, sinceramente, eu sei que o Brasil vai classificar nas eliminatórias. Sabe, é que nem você assistir um campeonato que você sabe como vai acabar. Não tem graça. Uhum. Não tem graça. Mas, enfim, eu acho que por hoje é isso, né? Não sei, tratamos todos os assuntos que a gente tinha que tratar. Obrigadão para quem assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, de dar like no vídeo, compartilhar e de seguir a gente no Instagram, @sanguetricolor. Beleza? Valeu, Gi. Valeu. Valeu.